Olá a todos. Nesse vídeo você vai ver por que você trava na hora de vender, por que você não consegue vender e como esses condicionamentos emocionais bloqueiam a sua voz. Meu nome é Rita Monteiro, eu sou especialista em estratégias de vendas e neurociências. Eu tenho uma empresa com meu marido Thiago Simões, em que a gente ajuda pessoas a transformar conhecimento em negócios rentáveis e empresas que já estão no mercado a faturarem mais. E quais são as três transformações profundas que você vai ganhar hoje? Você vai entender a origem, você vai compreender por que você sente desconforto ao vender e vai perceber que isso não é falta de dom, mas isso é uma coisa que foi construída na sua mente ao longo do tempo, seja por família, seja por negócios que não deram certo, você começou a ter esse condicionamento emocional. Você vai reconstruir a sua confiança aqui, eu te garanto. Você vai aprender a se expor, você vai aprender a falar de si mesmo e oferecer algo sem sentir culpa, sem medo de julgamento ou sem sensação de rejeição. A gente pega muitos vendedores que às vezes se sentem rejeitados quando você vai falar não. Ou a pessoa fala assim para mim: ah, Rita, eu fui vender, eu não sou bom dessa. A gente vê muito isso dentro de empresa. Eu fui mudado de departamento, porque eu era do departamento de vendas, e eu não conseguia vender. Eu tenho um bloqueio, parece que eu estou vendendo alguma coisa errado, parece que eu estou fazendo errado, parece que as pessoas. Eu estou vendendo coisas assim que não são para a pessoa, que não vão trazer benefício, parece que eu estou enganando a pessoa. Vê muita gente fazendo isso, uma parte de pessoas fazendo dessa forma. E acha que vender é uma coisa que é imprópria, se sente suja ao vender, acha que está trapaceando com a outra pessoa. E na realidade isso está tudo na cabeça. E você vai transformar a sua venda, aprender a transformar a sua venda em propósito. Você vai descobrir como deixar de fazer uma venda que seja de ver uma venda manipulativa e você simplesmente vai fazer com que a sua venda seja uma venda de propósito. Você vai entender que não é sobre manipulação, mas sim sobre como vender algo que vai ajudar uma outra pessoa, como você vai construir algo de valor para outra pessoa, na realidade. E a gente tem que entrar num ponto assim, às vezes você não odeia vender, você não odeia, ou a questão é que você acha que isso é errado, você está passando a perna na outra pessoa. Ah, eu estou fazendo errado, eu estou manipulando essa pessoa. E você acaba odiando como você se sente ao se expor dessa forma. Você acha que é manipulativo, ou você acha que você está sendo uma pessoa que está atrapalhando o outro, ah, eu estou incomodando a outra pessoa. E o cérebro ele vai evitar vendas. Por que, que ele evita esse processo de vendas? Ele não ele faz com que você ache que isso é uma coisa errada, porque você tem medo de rejeição, você tem medo de humilhação, você tem medo de julgamento das outras pessoas, você tem medo de ser abandonado. Eu vou ser abandonada aqui nesse processo, a pessoa vai virar as costas para mim. Eu estou sendo inadequado na minha forma de expor. A gente tem muito esse receio de ser julgado pelas outras pessoas, de ter essa rejeição, de passar por essa rejeição. E na realidade, vender não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com você incomodar outra pessoa, ou você às vezes pode pensar assim, ah, dinheiro muda as pessoas. Eu não quero vender porque eu vou ter dinheiro, isso é inconsciente, gente. A gente vê muita gente com medo de vender, porque tem medo, na realidade, de fazer muito dinheiro, de criar patrimônio. Porque, de repente, a gente tem muito teórico falando isso, tem muitos psicólogos falando, inclusive, na internet, sobre essa questão interna que a pessoa tem de, às vezes, honrar, de não honrar o pai, porque, às vezes, o pai não conseguiu ter uma vida boa, a mãe, e aí a pessoa acaba fazendo, criando ações que vão ter a vida que nem os pais podem perceber. Às vezes, o pai não deu certo na vida, a pessoa não consegue furar a bolha, que o pai e a mãe não conseguiram ter êxito, e a pessoa acaba não também tendo êxito porque o pai não teve, tem muito a ver. Gente, o nosso cérebro, a nossa mente é muito complicado.
A gente tem que analisar tudo isso e quebrar padrão. Então, por exemplo, quem se vende demais é arrogante, ou quem vende alguma coisa é arrogante. Você não pode se posicionar. Se você se posicionar em frente às câmeras e for bom o suficiente, ai, você está sendo arrogante. Ou, por exemplo, você não precisa ser bom o suficiente. Se o produto for bom, ele vende sozinho. A gente tem, o Peter Drucker fala que o marketing bom é o marketing que vende, que o produto vende por si. Mas não é bem assim, gente. A gente tem que vender, a gente tem que oferecer, porque como que a pessoa vai saber do seu produto? E a gente pega muita situação assim, a pessoa, ela acha que vender vai ser arrogante, ela acha que se ela ficar, estiver vendendo, oferecendo muito, ela vai ser, tá forçando a barra. Na realidade, tem formas de vender também, você tem que ser estratégico. Você não pode querer ser aquele vendedor de porta de banco, porque aquilo lá é horrível. A pessoa sai correndo, quando vê o vendedor, eu sou muito assim, eu não vou nem de ir em banco, quando eu vou em banco, eu até olho, se eu vejo que aquela pessoa que fica sempre querendo me empurrar o produto tá lá, eu já saio rapidinho, já faço coisa rapidinho, ou às vezes mando outra pessoa fazer no meu lugar, se pode ser feito, para que eu não precise ficar lá com o vendedor. Gente, isso acontece, a gente faz isso. E você não precisa ser esse vendedor, mas você tem que saber vender e vender com estratégia. Você tem que saber vender com estratégia. Senão você não consegue vender. E Albert Bandura, ele é um grande teórico do aprendizado social, ele é um psicólogo, ele fala, você não nasceu com medo de vender, você treinou seu cérebro para associar exposição à dor. A gente não tem medo, a gente não nasce com medo de vender, tá certo. A gente nasce com medo do quê? Do que os outros vão falar da gente. Quando a gente associa essa exposição à dor. Isso é na faculdade, às vezes você está lá, você tem que fazer, expor um trabalho, você tem que fazer tem semana lá de curso que você tem que expor. Esqueci o nome agora que fala. Mas você tem que fazer a exposição lá do seu trabalho. Não é mentoria. Esqueci isso. Nossa, esqueci. Faz tanto tempo que eu passei para a faculdade, esqueci. E aí, enfim, você tem que fazer o seminário. Semana de seminário. Você tem que expor lá o seminário. E aí você tem vergonha. A gente vê muita gente falando, ai, eu tenho um monte de vergonha de expor meu trabalho lá no seminário. Vai ter semana de seminário. Eu morro de vergonha de expor meu produto. Expor o meu trabalho lá. Por quê? Porque a pessoa já associou essa dor. Você aprendeu observando pais, família, modelos emocionais absorvidos na infância. Isso faz você criar dor na hora que você vai se expor. Cultura, sociedade, normas que a sociedade impõe e define o que é certo fazer. Ai, isso é certo, isso é errado. A gente começa a criar um monte de muros na nossa volta para não se expor. Religião, a gente vê religiões que é para acabar com Goiás. Não vou nem entrar nisso daqui, nessa definição de religião. Tem religião que só veio para acabar com o indivíduo. Que fala de Deus, de Jesus, mas só acaba com a pessoa. Escolas, sistemas de crença que moldam o comportamento, faz com que a pessoa tenha medo de ser criativo, tenha medo de falar opinião, tenha medo que hoje você não pode. Se você fala uma determinada opinião, você vive de uma certa forma, porque o outro vai falar. E o contrário também, às vezes você deu abertura para determinadas situações e hoje você não pode falar porque tudo é mimimi. Tudo é mimimi. Então as pessoas não podem falar. Claro que você tem que ter o respeito, mas o que é ao contrário não pode falar. A gente vê isso, briga em famílias, briga de política, briga de religião. Porque você não pode ser, se não for evangélico, se não for católico, se não for espírita, se não for, sei lá, não sei de que religião, é errado. Isso vai criando problemas de exposição, a pessoa começa a associar a exposição à dor. E vai barrar onde isso, gente? Vai barrar no financeiro, nas vendas, a pessoa não vai conseguir vender. Você vai gerar adultos frustrados, porque o adulto vai fazer associar a exposição, dinheiro a sofrimento, a pessoa não vai conseguir ter êxito na vida financeira, vai ser alvo de ataques por serem vistos, aparecer ser alvo de ataque. A pessoa, apareceu a blogueirinha. Nossa, eu lembro quando comecei a gravar vídeo, pessoal, eu já não gostava de gravar vídeo na época. Aí o pessoal começou a falar, a blogueirinha, teve uma época que eu parei de gravar aqui no YouTube, parei de gravar no Instagram,
Parei de gravar, por quê? Porque ficava até eu entender que não era sobre mim, era sobre essas pessoas mal acabadas que não tinham o que fazer, não tinham coragem de aparecer na frente das câmeras e começavam a me criticar falando que eu era blogueirinha, de uma forma pejorativa, porque elas não tinham capacidade e ficavam me criticando. A gente tem que entender, saber separar isso. E sabe, entender que, assim, tem vendedores que são demonizados. A gente tem que entender que vender não é manipular pessoas se você vende com propósito. A não ser que você for manipulador. Manipulação não dá certo nisso, você vai ser um vendedor demonizado. Mas quando você entende que você tem um produto ou serviço que vai ajudar a melhorar a vida da outra pessoa, você não demoniza o seu ato de vender. Quando uma venda parece uma ameaça à identidade, quando a gente ouve não, porque a pessoa, às vezes, ela não é seu cliente em potencial, ela não é o seu nicho, por isso que não adianta se ficar caçando cliente no nicho do outro, entrando na comunidade do outro para ver o que o outro está fazendo, ou indo lá no perfil do outro para tentar roubar cliente, porque isso não vira. Isso não vira, você tem que falar para o seu cliente, para o seu nicho, para o seu público, não para o público do outro. E quando a gente fala para o público do outro, a gente ouve não, porque o outro público lá do outro, ele não vai comprar de você. E aí você vai ouvir não. E aí o que vai acontecer? Você vai entrar num processo de frustração porque você acha que você não é bom o suficiente. Você vai ficar batendo tanta cara que você entra no desamparo aprendido do Martin Seligman. Eu sempre falo do desamparo aprendido. Desamparo aprendido que é você achar que você não é capaz daquilo. A gente, por quê? Porque você leva tanto não que você começa a confundir o não da pessoa com a sua capacidade de vender, com a sua identidade. A gente tem que tomar muito cuidado que a fusão entre identidade, validação e resultado vai trazer pessoas que dependem da aprovação externa. Você vai sempre ficar procurando uma aprovação externa. Eu já fui uma dessas pessoas que procurava aprovação externa. Hoje eu estou pouco lixando para aprovação externa. Eu quero resolver o problema do meu potencial cliente. Eu quero resolver o problema do meu cliente. Se a pessoa não é meu cliente, dane-se o que ela está falando de mim. Você tem que ter essa postura quando você vai vender. Se o seu produto for recusado, é diferente de eu ser recusado. Eu fui recusado ou foi o meu produto que foi? De repente, o cliente também, às vezes é teu potencial cliente, mas ele não quer o produto naquele momento. Ele não está preparado para ter a resolução do problema dele. Às vezes ele nem sabe que ele tem esse problema. Você tem que mostrar para ele. Ou, de repente, ele simplesmente não é o seu público e está tudo certo. Deixa aí o que não é. Porque senão você vai entrar num ciclo psicológico da autossabotagem, que é medo de julgamento, você vai procrastinar. Então, você procrastina, você não vai agir. Você vai ter uma falta de ação. Automaticamente, você não vai ter o quê? Resultado. Porque você não agiu, você procrastinou. Você vai ter resultado? Você não vai ter resultado financeiro, você não vai ter resultado de mais clientes, você não vai ter resultado nem de negócio. E aí você vai ter uma perda de autoestima. Por quê? Porque a perda de autoestima é porque você não teve resultado. Você achou que você não é bom o suficiente. E você vai ter cada vez mais medo. E aí você entra no quê? Na fadiga da decisão. Porque você tem vários caminhos e você simplesmente você não vai para nenhum lado, porque você vai achar o quê? Que não, nada vai dar certo. Você vai entrar no desamparo aprendido. Você entra na fadiga da decisão, que o Roy Baumeister fala. Ele fala a respeito da fadiga da decisão, quando você tem muitos caminhos, só que nenhum caminho desse pode dar certo, né? Mas ele não fala a questão de dar certo ou não. Ele fala que você tem muitos caminhos e você acaba não tomando nenhuma decisão. Mas você foi por vários caminhos que não deram certo, porque você foi se auto-sabotando, você tinha medo de se aparecer. E muita gente compra curso não é para crescer, mas é para procrastinar. Porque se ela tiver mais curso cada vez mais, ela vai ficar parada, ela não vai agir para vender, não vai agir para que o produto, ela não vai criar ações que vão fazer com que o negócio dela cresça, ela só fica fazendo curso, só fazendo curso.
E não é errado fazer curso. Eu sou uma infoprodutora, eu tenho um método que é impulso, inclusive. Eu tenho mentorias, eu tenho método impulso. Não é sobre isso que eu estou falando. É sobre você não ficar comprando um monte de curso que não tem nada a ver e você, de repente, poderia comprar um curso que tem a ver com o que você quer fazer. Mas aí você vai lá e você compra um monte de curso de nada a ver. Ah, eu tenho que fazer um monte de curso. E aí o que acontece? Você não sai do lugar. Você não vai sair do lugar mesmo. E o cérebro vai preferir a sobrevivência à realização, porque ele prefere não ser excluído do grupo. A gente o ser humano, ele tem uma necessidade de pertencer a uma comunidade, a um movimento. Quando a gente é excluído de um grupo, a gente prefere a morte. É horrível isso. Tem muita gente que prefere a morte. O cérebro, ele vai reagir ao julgamento digital quase da mesma forma, quase da forma como você é excluído de um grupo. Então, você cria um conteúdo na internet e é julgado, você é julgado, as pessoas te julgam por isso, você vai se sentir o quê? Você vai se sentir uma verdadeira pessoa porcaria, para não falar outra palavra. Por quê? Porque você prefere sobreviver, então você não vai criar conteúdo, você não vai vender, você não vai tomar ações para isso. Então, por isso essas ações geram ansiedade, que é o quê? Medo de postar nas redes sociais, medo de vender, você tem medo de aparecer, medo de cobrar. A gente vê muita gente com medo de cobrar. Você até tem um produto, serviço, você tem medo de cobrar. Ou você tem medo de cobrar mesmo o valor. Você fala assim, ah, eu não vou aumentar o preço do meu produto, do meu serviço, porque a pessoa não vai comprar. Você tem medo de se posicionar. Isso vai gerando o quê? Você esse desconforto. E esse desconforto ele não tem a ver com incapacidade. Não tem a ver com incapacidade. Ele significa que você está explorando outros lugares que você não explorou antes, e isso traz desconforto. E você tem que aguentar firme a pressão. Você tem que aguentar, você tem que ter inteligência emocional para entender que determinadas pessoas vão te criticar porque elas não são seu público. Você tem que ter maturidade emocional, porque a gente tem uma falsa ideia de que vender é manipular. Manipulação é outra coisa. É quando você tem um produto, um serviço que você quer vender simplesmente por dinheiro. Você nem sabe se aquilo lá vai ter resultado, você nem sabe se o seu produto é bom. Você simplesmente convence a pessoa a comprar algo que ela não precisa. Porque você nem foi atrás para ver se ela precisava disso mesmo. Agora, a venda de verdade é você ajudar alguém a tomar uma decisão que pode melhorar a vida dessa pessoa. Vocês viram a diferença? Isso vai fazer com que o seu serviço seja bem posicionado, você vai assumir a liderança disso e você vai criar um impacto na vida da pessoa. Quando você tem um produto bom, um serviço bom e você esconde, na verdade você está sendo egoísta, porque você está tirando a oportunidade da pessoa de mudar a vida dela. Quando a gente tem esse pensamento de que a gente está ajudando a sociedade com o nosso produto e serviço, porque ele é bom, porque ele traz resultados, essa questão da manipulação ela cai por terra. A gente não vê mais como manipulação e a gente não está nem aí para o que não é o nosso público, o que não é o nosso cliente potencial vai falar da gente, o que parente vai falar da gente, o que de repente às vezes um amigo, a gente às vezes tem crítica de amigo. E aí eu trago um conceito da autoeficácia, que a autoeficácia ela é muito importante para você vencer o medo. As pessoas confiantes, elas simplesmente agem, porque elas acreditam no produto delas, porque elas validaram, elas agiram tanto, elas fizeram tanto, que elas validaram e elas passaram a acreditar que aquilo lá realmente resolvia, elas colocaram à prova, e aí elas conseguiram sair do lugar. A autoeficácia ela é muito importante, ela é uma crença de que você é capaz de executar uma ação. E é como a gente constrói confiança através de micro vitórias, postando mesmo com medo, vendendo mesmo com medo, mesmo que você esteja inseguro, a gravar mesmo que você tenha medo, porque você acha que vai ser imperfeito, mas você vai dar cara para bater e vai gravar e agir mesmo sem ter certeza se aquilo vai dar certo ou não. Você simplesmente age para você validar. Você age para validar. E aí você começa a agir tantas vezes
que você vai acreditar no seu serviço. E você vai se tornando bom no que você faz. Ziegler fala, teórico de negócio, quanto mais a gente faz, mais a gente fica bom. E como a gente faz para reprogramar a nossa relação com as vendas? É expondo gradualmente. Começa com stories pequenos, fazendo vídeos, conversa simples. Com isso, o seu cérebro vai entendendo que você é capaz. Uma outra coisa, separar a identidade de resultado. Uma venda recusada não define o seu valor. Não é porque o outro não quis comprar de você que você não é bom. Você tem que saber separar a sua identidade da venda, do não do seu cliente. Repetição emocional. O cérebro, ele muda pela repetição de experiências seguras. Quanto mais você fizer, você vai registrar, você vai repetir, vai dando certo, e o teu cérebro vai entender que aquilo lá é o caminho que você tem que seguir. Também não deu certo, não tem problema. Muda a trajetória. Eu sempre falo, se você não gosta da direção do seu barco, mude a direção da vela. Se você não gosta da direção da sua vida, mude a direção. Você estava indo aqui, vai para lá e comece a validar. E nova associação mental. Você vai parar de associar as vendas à rejeição, porque vai começar a dar certo. Associe a sua venda à liderança, a serviço, a você ajudar pessoas, a você ter um propósito. Aí você vai mudar essa tua chavinha e com isso você vai vender. As pessoas, elas não compram produtos, elas compram resultado. Ao invés de você tentar convencer, de você tentar empurrar, de você tentar se validar, tente resolver o problema da outra pessoa. Tenha clareza, tenha convicção, tenha segurança, tenha uma verdade na hora que você for vender o seu produto, o seu serviço. Quando você acredita no que você faz, as pessoas vão passar a acreditar também. Você deixa de parecer que você está pressionando a pessoa e você passa a resolver o problema da pessoa. A pessoa, ela vai entender que você está querendo resolver esse problema. Você vai trazer para o seu negócio responsabilidade, porque você vai ser responsável. Você vai aprender a ter autoestima, posicionamento, coragem, porque o medo, ele diminui a sua ação. E quando você tem coragem, você vai diminuir o seu medo. De tanto repetir, de se posicionar, de comunicar o seu valor com clareza, você vai passar a ter coragem. E com isso, você passa a ter liderança no que você está falando. Você vai influenciar, você vai inspirar também outras pessoas a fazerem. E você vai inspirar outras pessoas a comprarem de você. A pessoa, ela vai querer, você vai trazer esse desejo de compra. E você vai ter a independência financeira e emocional. Tudo isso vai acontecendo, gente. E quando você entende que a identidade não tem nada a ver com o não que o outro te deu, você começa a separar a identidade, você começa a vender melhor, porque a venda, ela vira um propósito, você quer ajudar outras pessoas. E aí vamos trazer uma aplicação prática. 3 passos para começar hoje, eu coloquei 3 para você não ter fadiga decisória. Primeiro, uma exposição desconfortável por dia. Vai lá, grava um Reels, grave um vídeo, grave um story. Faça uma gravação, simplesmente se posicionar na câmera e grave. Pare de medir seu valor pela reação das pessoas. Às vezes você está no time errado, você está numa comunicação errada, com o público errado, vai dar errado. Então, você tem que simplesmente gravar para pessoas que vão comprar. Como a gente faz isso? Conteúdos estratégicos. Quando a gente tem conteúdo estratégico, a gente para de medir o nosso valor pela reação das pessoas, porque a gente começa a atingir os nossos clientes em potencial. Quando você faz isso, você para de se medir, porque a sua identidade não pode depender da aprovação do outro. Então, pare de medir seu valor pela reação das pessoas. Comece a gravar consciente, com estratégia, e transforme suas vendas em serviço. Pergunta, isso pode ajudar a pessoa? Esse meu produto, ele resolve? Se sim, simplesmente a venda passa a ser o quê? Um propósito. A venda passa a ser responsabilidade. Você tem que se lembrar que vendas é sobre posicionamento, sobre identidade, sobre influência e sobre propósito. Você tem que ter propósito, você tem que saber se posicionar, você tem que ser estratégico, você tem que entender que o seu produto e serviço é para ajudar o outro, e não simplesmente para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro sem ter propósito
você acaba tendo sofrimento no processo, porque você vai gravar qualquer coisa para qualquer pessoa, você vai vender o seu produto para qualquer pessoa e você não vai ter resultado, e com isso você acaba não tendo ações. Então, entenda que vender é você ter propósito de ajudar alguém, e com isso você vai conseguir ter resultados. E se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe com pessoas que precisam ouvir isso. Eu tenho uma comunidade lá no WhatsApp, eu deixei um link na descrição, eu tenho juntamente com meu marido, Thiago Simões, e lá a gente fala sobre negócios, se inscreva lá que é gratuito. Me siga aqui nas redes sociais, tem outras redes sociais também outras plataformas, mas me siga aqui para esse canal continuar crescendo e nos vemos nos próximos vídeos.